a presença do BAP, o presidente, né, Luiz Eduardo Batista, do diretor de futebol José Boto, do Felipe Luiz. Eles se reuniram e ficou então decidido que o Flamengo vai para esse jogo de hoje com o elenco principal. Essa decisão gerou incômodo, especialmente no departamento de futebol, que foi quem traçou toda essa estratégia, todo esse planejamento, pensando em estrear o elenco principal no dia 28, né, no jogo contra o São Paulo, já pelo Campeonato Brasileiro, para depois ter como objetivo principal o jogo contra o Corinthians pela Supercopa. Então houve esse incômodo por causa dessa decisão, mas o temor do Flamengo, da direção, é ter que disputar o quadrangular contra o rebaixamento. Eu acho que é muito difícil falar em rebaixamento, quero ouvir a opinião dos amigos aí da mesa, acho muito difícil falar em rebaixamento do Flamengo, só que com a mudança no regulamento, como é que ficou a situação do campeonato? São dois grupos de seis clubes, e aí os dois últimos de cada grupo disputam um quadrangular para ver quem vai ser rebaixado e quem vai escapar. Se o Flamengo tiver que jogar esse quadrangular, são 6 partidas, porque são jogos de ida e volta contra os 3 outros clubes do quadrangular. Sendo que se passar para o mata-mata, são só 4 partidas. Então isso tem um impacto até no calendário. Por mais que a gente possa debater que é difícil o Flamengo efetivamente cair, o impacto no calendário também é relevante. Ficou essa decisão de ir para o jogo com o elenco principal, os treinos de manhã e à tarde marcados para hoje não existem mais, e fica a dúvida de como o Felipe Luiz vai montar, Barreto, de como o Felipe Luiz vai montar esse time titular, porque ele vai decidir, com base na condição física de cada um, no que ele está vendo nos treinamentos, quem é que começa jogando. A decisão não implica em ter o time titular começando os 90 minutos. Ele pode decidir começar com alguns titulares, começar com reservas, pode até usar alguns garotos do Sub-20 na equipe que começa jogando contra o Vasco hoje. Enfim, a gente vai ter que aguardar para saber como é que ele manda o time a campo. O fato é que o Flamengo precisa dar uma resposta, precisa vencer. Tem um jogo bastante importante contra o Vasco, que já é um jogo que movimenta muito nessa situação ainda mais. Obrigado, Lívia. A Rayan não entra em campo hoje, o Inestrosa também não teria tempo de ser escalado, né? Então o Vasco terá um desfalque no ataque, até porque o Verratti foi embora, né? Tá para chegar o Brenner, também não é para agora, mas assim, deve ser a troca ali, né, na posição de centroavante. Com relação ao Flamengo, é curioso, né? A Lívia trouxe um tema que a gente já de alguma forma abordou aqui na abertura do programa, não exatamente na linha que ela colocou, mas assim, o que eu acho é que o Flamengo hoje tem um problema que já está criado, um problema que foi criado pelos resultados do Sub-20. O Sub-20 fez um ponto em 3 jogos, contra 3 times, não dá para dizer 3 times fracos, porque dentro do cenário do Campeonato Carioca, o Volta Redonda é um time mais estruturado. É o único, né, que está na divisão nacional, está na Série C. Os outros não têm divisão nacional. A Portuguesa é a lanterna do campeonato como o Flamengo, né? E o Bangu é um time que acaba de voltar do rebaixamento do campeonato estadual. Então, assim, o Flamengo fez um ponto em 3 jogos. Sim. Tem 2 clássicos para disputar. Pode cair no quadrangular anti-rebaixamento, que complica o planejamento. Ou seja, o uso dos titulares, ele já sofreu um abalo, a não ser que, aí é que a gente vai voltar ao tema do início do programa. O Flamengo top não ligar para ser rebaixado, se essa for vamos jogar tudo com o Sub-20, se for para o quadrangular vai jogar com o Sub-20 também, se for rebaixado foi, vida que segue. O presidente do Flamengo, no exercício do que me parece ser o seu direito, né? E é cobrado por pelo isso. Cargo que ele ocupa. Ele é cobrado por ele isso. Botou um institucional na frente, falou, gente, não dá, a gente não pode correr esse risco. Dentro do problema que já foi criado, né? A solução vai ser usar o elenco principal. E isso cria outros problemas. Ok, ele sabe disso. E é por isso que a reação não foi boa, né, do Departamento de Futebol. O presidente está tentando resolver um problema e criando outro. Sim, mas o problema foi criado aí, ó. Foi. Por esse um ponto aí. Mas olha a tabela. Olha a tabela. Hoje, quarta-feira, tem metade dos jogos da rodada, né? Mas o Flamengo tem um jogo a mais. Né? Mas tudo bem. Mas tem um cenário hoje que não é impossível. O Botafogo joga contra o Volta Redonda, o Botafogo estreia no seu time titular ali também. O Volta Redonda é um time competente, mostrou essa competência justamente contra esse Flamengo Sub-20.
Se o Botafogo não vence o Volta Redonda e se o Maricá não vence o Bangu e o Flamengo consegue a vitória contra o Vasco, o Flamengo termina na liderança. Talvez já esteja resolvido o problema. Termina não na liderança do campeonato, porque o saldo do Flamengo está muito ruim, está com menos 4. Sim. Mas termina ali com 4 pontos, como todo mundo, assim. Então, assim, é tempestade em copo d'água. Agora, é tempestade também, né? É isso, assim, a tempestade em copo d'água, ela existe um pouco. Porque... A tempestade, por enquanto, está dentro do copo d'água, mas ela existe. Ela existe. E se sair do copo d'água... Se o planejamento mudou ontem, né? Mas podemos fazer um exercício, não podemos? Temos os dois aqui para vocês se basearem, tá? E é até interessante, assim, porque também nem está descartado que joguem atletas do Sub-20, por exemplo. Pode ser, né, um misto. Olha os times que o Flamengo tem condição de montar com quem está aí hoje. Não tem Paquetá ainda, porque a negociação não está confirmada, né? O da esquerda seria mais ou menos... a gente ainda não botou o Endro, quer dizer, o Endro já está ali como opção, mas ele não seria para hoje, por exemplo, que não está regularizado. O Endro, o goleiro recém-contratado, mas fica como segunda opção. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Pedro e Samuel Lino. E aí, assim, gente, pode ser que o Plata, na verdade, seja o verdadeiro titular, são opções, tá? Andrew, Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas, Everton Araújo ou Alan, Saul ou De La Cruz, sendo que o Saul nesse momento está se recuperando de uma cirurgia, né? Plata, Luiz Araújo, Cebolinha e o Bruno Henrique como reserva do Pedro. Está sobrando opção no time reserva. E assim, de todos esses jogadores aí, no mínimo disputariam vaga em qualquer clube da Série A, certo? Mais do que isso, né, Marcelo? Mais do que isso. Né? O da esquerda eu não estou nem falando. O da direita disputaria o Campeonato Brasileiro para vaga no G4. Disputaria para vaga no G4. Disputaria título sem ser o grande favorito. Isso aí. Imagina para o Campeonato Estadual. Isso. Então, agora, eu vou fazer o papel aqui de professor Pardal. Tá bom? O que você vai inventar? Goleiro. Eu acho que o goleiro vai jogar. Não tem esse cabimento o Rossi não jogar. Hoje, jogo de hoje. Porque o impacto físico para ele seria menos, pequeno. Né? E a importância da presença dele acalmar, enfim. Pelo menos um zagueiro. Vamos lá. O Flamengo tem ali o Iago. O que é mais interessante agora? Já botar o Vitão para jogo? Não pode, não está escrito. Para testar? Não está escrito. Ah, ele não está inscrito? O Vitão também não é opção como Endro? Não é opção. E o Iago, que vem jogando, está sendo negociado com a MLS. Não sei se vai impedir alguma coisa. Pois é. Iago e Léo Pereira, digamos. É o João Vitor, né? Que já jogou no time principal. Pode ser ele em vez do Iago. Acho que ele está mais exposto do que qualquer outro jogador desse sub-20. Eu botaria um zagueiro do time principal. No meu exercício, assim. Um exercício. Laterais, eu colocaria os 2 laterais. Os titulares? Os titulares. Não. Peraí, Marcelo. Titular ou reserva. Ah, tá. Dois profissionais. Dois. O Flamengo tem 4 laterais. Alexandre, Varela, Ayrton Lucas e Emerson Royal. Eu pegaria 2, colocaria ali naquele time. Luiz, se pudesse, até ele entrava hoje aí para descansar mais dos caras. No meio campo. Deixa que eu seguro essa bucha aqui. Colocaria o Pulgar e o Everton Araújo. Tranquilo. O ataque, eu colocaria pelo menos o Cebolinha. E botar aí a linha ofensiva do Flamengo, do Sub-20, não é ruim. Tem jogadores que podem, nesse time aí, fazerem, com esses titulares, com esses jogadores profissionais, fazerem bons papéis. O Daniel, o Chola, o outro menino que é o destaque do time, como é o nome dele? O atacante que fez o gol contra o Mirassol. Guilherme. Enfim, eu faria um time assim, que acho, e aí é mero achismo, né? Enfim, que poderia ser, já ter feito parte do planejamento inicial. Pelo lado técnico, se a gente pensasse assim, vamos botar esse time reserva para encarar o Vasco, tem jogo. Evidentemente, não estou dizendo que o reserva do Flamengo é vitória garantida contra o Vasco. Vamos lá. Não, mas... O time titular do Flamengo tem tido dificuldade contra o Vasco, não venceu o Vasco no Campeonato Brasileiro. Nem o titular nem o reserva é vitória garantida, Marcelo. Mas você tem um time com condições de disputar o Clássico. Claro. Né?
Mas eu acho que o Filipe Luís também, e isso passa muito pelo modo dele de gerir o clube, vai olhar a condição física. Pois é. Quem hoje está mais pronto para entrar em campo, correndo menos risco. E tem que pensar que é um jogo contra o Vasco titular, o resultado, mesmo com o time titular, o resultado pode não vir. Se o resultado não vier, o Flamengo tem um jogo no fim de semana que é a 3 dias do que realmente importa, que é a estreia no Campeonato Brasileiro na quarta-feira da semana que vem contra o São Paulo. Usar mais os titulares hoje talvez possa ser um risco maior do que usar no fim de semana. Ainda que tenha menos condicionamento físico, você poupa mais para a estreia que realmente importa. Eu acho que isso também vai entrar no jogo na hora que o Filipe Luís ali definiu. Ontem, Marcelo, conversando... Era uma conta que ele não queria estar fazendo nessa altura da temporada, né? Ontem, conversando com uma pessoa do clube, do Flamengo, ele estava me dizendo o seguinte, o problema é que assim, o Flamengo, ele tirou os primeiros dias para os exames, né? Esse time profissional tirou os primeiros dias para os exames e ele tem, hoje, que era ontem, 5 dias de treinamentos físicos e técnicos visando a pré-temporada. Ou seja, não foram treinamentos visando estratégia de jogo, não foram treinamentos visando a parte coletiva. Foram treinamentos físicos e técnicos visando, são 5 dias de treinamentos visando a pré-temporada. Então, a pessoa me falou, evidentemente, o titular mesmo que vai entrar em campo, não vai entrar em campo preparado para enfrentar esse jogo. Vai jogar com a memória, né, que tem já o coletivo que tem, o trabalho coletivo que tem, com um pouco de lastro físico que conseguiu agora nesses 5 dias. Simples não tá para ninguém. Conversa e também, né, Rafa, definição para o Flamengo voltar a ter seus principais jogadores ou iniciar, de fato, a temporada com seus principais jogadores. Como é que foi essa conversa e o que está definido, hein, Rafa? Bom dia, Bruno. Bom dia a você, bom dia a Mari, bom dia ao Breila, fã de esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. Pois é, a gente falava desde segunda-feira sobre a possibilidade do Flamengo retomar o seu elenco principal a partir do Clássico contra o Vasco da Gama, logo mais às 9h30 da noite, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. E apesar da vontade contrária do técnico Filipe Luís, que gostaria da manutenção do planejamento inicial, ou seja, só colocar o elenco principal quando todos os jogadores estivessem em plenas condições físicas e também na parte fisiológica, o Flamengo vai sim com o seu elenco principal. Essa informação foi divulgada pelo próprio clube ontem, no final da tarde e início da noite, após uma reunião que durou mais de 3 horas, envolvendo o presidente BAP, o José Boto, que é o diretor executivo de futebol, e o técnico Filipe Luís. Em pauta, a decisão se o Flamengo manteria o elenco sub-20 ou se colocaria o elenco profissional. Boto ficou indiferente à decisão final. Filipe Luís queria preservar o elenco principal e o presidente BAP, até em função de compromissos com patrocinadores, pressão interna dos próprios conselheiros, apoiadores da sua gestão e também em relação com a própria federação, decidiu pela utilização dos principais jogadores. Não sabemos qual vai ser o time que o Filipe Luís vai colocar em campo logo mais. O que se sabe é que os jogadores estão liberados e só vão se apresentar na concentração a partir das 5 da tarde. Tem que chegar para o lanche, que será às 5h30. Tem até um almoço marcado para 1 da tarde lá, mas a tendência é que somente jogadores que estejam se tratando participem deste almoço. Fato é que, depois dessa apresentação, os jogadores vão conversar com o Filipe Luís e vão se posicionar a respeito desta decisão. Não é possível afirmar que os jogadores gostaram ou não gostaram. Uma pessoa ligada ao futebol do Flamengo me disse hoje o seguinte: jogador de futebol gosta de jogar. Você acha que eles preferiam ficar fazendo treinamento em tempo integral no Ninho do Urubu ou entrar em campo logo mais para enfrentar o Vasco no Campeonato Carioca? No entendimento dessa pessoa, a maioria dos jogadores pelo menos gostaria de jogar hoje contra o Vasco da Gama e isso vai acabar acontecendo a despeito do sentimento de muitos torcedores que achavam melhor o elenco principal do Flamengo se preservar para a sequência da temporada. Repito, uma reunião que durou mais de 3 horas e que acabou sendo definitiva para a utilização do elenco principal. É assim que o Flamengo hoje vai estrear com as suas principais figuras
figuras, não necessariamente todos os jogadores, é preciso considerar caso a caso, mas certamente o elenco sub-20 por hora não será mais a base do time que disputa o Campeonato Carioca, Bruno. E foi até curioso porque depois o Flamengo emitiu uma nota, né, para informar que os jogadores do elenco principal participariam da partida. Como é que tem que ser... Obrigado, viu, Rafa? Como é que tem que ser tomada essa decisão? Por quem, Breiler? É por parte da direção? É por parte do departamento de futebol? É em conversa com os atletas? Como é que você vê? Não, tem de ser conversado com a diretoria, mas a opinião prioritária para tomar essa decisão deveria ser da comissão técnica. A comissão técnica é quem define as diretrizes de planejamento e que, naturalmente, vai lidar com a pressão de um eventual resultado negativo, de disputar o quadrangular de rebaixamento. Então, para mim, o Filipe Luís deveria ter autonomia para, numa dúvida, numa dividida com a diretoria, bancar essa decisão. A diretoria chama essa responsabilidade. E eu entendo o lado do Filipe Luís também, de ficar chateado, porque há todo um planejamento de treinos que é comprometido e, naturalmente, o Flamengo escolhe prejudicar a preparação para a temporada por receio de, quem sabe, ser rebaixado no Campeonato Carioca, que é um risco muito remoto. O risco principal é aumentar o calendário de jogos, já que no quadrangular são 6 jogos, em comparação com os 4, caso o Flamengo se classifique. Mas ainda assim, eu vejo que a diretoria do Flamengo adota uma postura hiper cautelosa e não é garantia de nada. O Flamengo entrando com esses titulares, com só 9 dias de treino, vai ganhar do Vasco? É um clássico, não dá para saber. Então, e além do risco de expor atletas à lesão. Então, para mim, é uma decisão que deveria ficar mais sob a responsabilidade da comissão técnica e não necessariamente da diretoria. É porque é até curioso quando o Rafa conta pra gente, né? E essa discussão existe entre os torcedores também, aí a gente ouve assim, porque o torcedor preferia ver o time focado nas outras competições. Perde um clássico hoje pra ver o que acontece, não é, Mari? Exatamente. O torcedor vai entender, assim, de uma maneira tão racional. Para mim, o erro tá um pouquinho antes ali, no planejamento do início da temporada. Porque o ideal era você pensar no plano B, né? Tá, a gente vai colocar o time sub-20 para disputar o campeonato estadual, ou até, enfim, certa rodada ali. Tá bom, mas se a gente não conquistar X pontos, ou não atingir X número de vitórias, enfim, e aí? Aí você faz outro plano, você antecipa a volta de alguns jogadores do elenco principal, já começa a trabalhar de uma forma antecipada justamente para prevenir que de última hora você precisa colocar os caras ali num clássico importante. Então, acho que para mim o erro tá um pouquinho antes, de você já ter programado um plano B. Corre o risco desses jogadores não estarem ali com ritmo, né? É o que a gente pode discutir também mais pra frente.